Obrigado, senhor presidente. Eu subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei 3418 de 2017, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 26/2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos ao contrato firmado com a União com base na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 97, para adoção das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal 148, de 25 de novembro de 2014, pela Lei Complementar Federal 158, de 28 de dezembro de 2016, e pela Lei Complementar Federal 159, de 19 de maio de 2017. Senhoras e senhores deputados, antes de entrar na discussão da matéria em si, acho que cabe nós aqui, todos os parlamentares que estiveram ontem na sessão e hoje, no início dessa sessão extraordinária, fazer o seu posicionamento com relação às questões regimentais gravíssimas que foram colocadas pela mesa diretora na condução dessa matéria. Um absurdo a mesa diretora, por solicitação, por demanda ou por ordem do governo do Estado, do Poder Executivo Estadual, querer simplesmente rasgar o regimento interno da Assembleia Legislativa para fazer uma tramitação, primeiro, que não se justifica, e segundo, em total desrespeito aos direitos da minoria e em total descumprimento ao nosso regimento. Eu perguntei aqui ao presidente da Assembleia Legislativa na sessão de hoje qual era a justificativa para ele propor essa loucura regimental para ganhar apenas 24 horas, uma vez que a própria oposição, o líder do nosso partido e dos demais partidos de oposição, já concordavam numa convocação de uma reunião extraordinária, uma sessão extraordinária amanhã, para definir a matéria, e que hoje nós fizéssemos a discussão, apresentássemos as emendas, pudéssemos ter tempo necessário para discutir e elaborar as emendas, e amanhã fazer a reunião do Colégio de Líderes e fazer a votação em definitiva da matéria. Isso não era o que estava colocado e não era o que queria o presidente da casa, a mesa diretora e principalmente a liderança do governo. Queriam atropelar, botar a goela abaixo, fazer duas votações sobre um mesmo tema no mesmo dia. Não justifica e não era bem para o equilíbrio do parlamento fluminense essa forçação de barra, essa tentativa de atropelamento do regimento interno da casa e o cerceamento dos direitos da minoria. Em boa hora, eu, com um conjunto de deputados da oposição, colocou com clareza as posições aqui no plenário, e o presidente da casa, secundado pela liderança de governo, em boa hora retomou-se a racionalidade e se passou a discussão para o dia de amanhã, com a publicação normal das emendas no Diário Oficial de amanhã, como tem que ser, reunião de Colégio de Líderes, e aí a votação. A lamentar, e fica como exemplo e como lição para essa casa, que nunca é bom quando os parlamentares ou a minoria têm os seus direitos assegurados. Porque quem é minoria hoje pode ser maioria amanhã e vice-versa. O que interessa é o cumprimento do regimento interno e o respeito entre os deputados e a não necessidade desse atropelamento. Até agora, senhor presidente, eu não recebi uma resposta do drama dessa forçação de barra para aprovação em 24 horas. Como eu disse aqui, não fazia nenhum sentido. Em boa hora, houve o recuo da mesa diretora e teremos a votação amanhã. Enfim, isso também representa um descumprimento do regimento interno, mas autorizado e aprovado pelo plenário de maneira razoável e racional. E eu aqui, senhor presidente, também quero reafirmar a minha posição com absoluta tranquilidade, sem nenhuma necessidade de qualquer bateção de boca ou coisa assim. Desde que eu retornei ao Parlamento Fluminense, em fevereiro de 2016, já se vão lá quase 2 anos, eu retornei, saindo do partido que eu estava, ingressando no Partido da Social Democracia Brasileira, com o propósito de fazer oposição à administração do governo do Estado, por absoluta clareza de que o governo do Estado estava conduzindo o Rio de Janeiro para um destino de bancarrota total, e nós vimos isso nos meses subsequentes e nos anos que se passaram a partir daí. Eu fui eleito por 70.835 cariocas e fluminenses. Cariocas e fluminenses que confiaram no meu trabalho, no meu bom senso e no meu discernimento. E em nenhum momento
eu estou aqui representando o governo, ou qualquer um que seja, que não sejam os eleitores que me colocaram nessa tribuna. Faço isso desde o dia que cheguei aqui. E digo, não sou oposição ao Estado do Rio de Janeiro em hipótese nenhuma e nunca joguei no quanto pior melhor. Sou oposição a esse governo desastroso que arruinou o Estado do Rio de Janeiro, mas sempre quando fui chamado e a essa casa chegaram matérias no interesse maior da população, teve o meu voto favorável, mesmo sendo da oposição. E é assim que tem que ser. E ninguém vai me intimidar ou me coagir de mudar de posição, porque eu só respondo aqui nesse parlamento àqueles que me colocaram no alto dessa tribuna, que confiaram no meu bom senso, no meu caráter e na minha independência. A independência do parlamentar não pode e não vai ser ameaçada, principalmente a desse aqui. Não tenho um cargo no governo, não faço parte de rolo compressor e você que confiou em mim pode saber que eu terei sempre a independência para votar naquilo que eu entendo que seja o bem da população do Rio de Janeiro e ouvindo sempre os meus eleitores na rua, nas mídias sociais e aonde se quer que eu vá. Por isso, faço o meu trabalho de maneira absolutamente independente e é assim que vou continuar fazendo. Foi isso que me levou a votar contra a privatização da SEDAI numa votação e numa proposta de governo inaprovável. O que o governador do Estado mandou para essa Assembleia Legislativa, e foi infelizmente aprovado no rolo compressor do governo, era um projeto que não botava nenhum balizador, não colocava nenhuma salvaguarda no interesse público e também no interesse da população do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos vendo hoje que não era necessário fazer aquilo naquele momento. Porque o tal empréstimo de 3,5 bilhões de reais só vai sair por conta do aval da União Federal e não por conta da cessão das ações da SEDAI. Então o governo do Estado se submeteu a uma exigência de Brasília desnecessária, sem qualquer discussão e por isso nós fizemos o enfrentamento e as discussões. E para encerrar, senhor presidente, eu acho que é muito importante ficar muito claro para todos os cariocas e fluminenses. Esses 3,5 bilhões de reais não resolvem o problema do Estado do Rio de Janeiro. É um tapa-buraco, é um paliativo, não é uma solução de longo prazo estruturada e organizada. Quando eles são importantes, vão dar um alívio imediato no caixa, não há dúvida nenhuma, vão possibilitar, se possível, e é o que nós esperamos, o pagamento do 13º salário, mas daqui a 3, 4, 6 meses nós voltaremos a ter problemas, porque as questões estruturais e de fundo precisam ser enfrentadas e essa o governo não quer enfrentar. E até a oportunidade de arrecadação adicional, como a realização da licitação das linhas de ônibus intermunicipais, que garantiriam aos cofres públicos quase 2 bilhões de reais, ou seja, 75% desse empréstimo de 3,5 bilhões, o governo até o momento se recusa a fazer, obviamente por ordem dos empresários de ônibus, que não faz o menor sentido, não tem nenhum fundo racional. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer aqui que eu apresentei 2 emendas a essa matéria, uma emenda para que garanta que o indexador seja o melhor em benefício do Rio de Janeiro, ou o IPCAE, ou o IGPDI, aquele que for melhor, e que também conste nesse projeto a garantia que havia no acordo original, que, sob hipótese nenhuma, o Rio de Janeiro pagará encargos maiores que a taxa Selic. Entendi que são emendas que ajudam e valorizam esse projeto. Evidentemente que nós vamos estar discutindo esse projeto amanhã na reunião de colégio de líderes. Entendo a importância do projeto e requiro o senhor presidente para formar a minha opinião em definitivo. O secretário de Estado de Fazenda, o chefe da Casa Civil, tem que aparecer amanhã aqui na reunião do colégio de líderes para expor aos deputados as razões do governo, o impacto desse aditivamento, para que os parlamentares possam fazer, enfim, e tomar a sua decisão final. Por isso é fundamental, por respeito ao Parlamento Fluminense, que o secretário de Fazenda da Casa Civil venha a esse Parlamento. E para encerrar, senhor presidente, o deputado Luiz Paulo fez uma denúncia muito grave aqui, muito grave. O governador do Estado, de maneira atabalhoada, publicou a autorização de gastos
de empenho, de distribuição desses 3,5 bilhões no DO de ontem, sem que nós tivéssemos aprovado essa lei ontem. Isso é fazer do Parlamento Fluminense um nada. Isso é atropelar das nossas prerrogativas, e fica aqui o nosso protesto. Dizer ao governador do Estado que ele não pode tudo, que existem leis e que nós não vamos permitir que sejamos atropelados por isso. Uma vergonha, um desatino, mais uma comprovação que quem senta hoje no Palácio Guanabara não tem a menor condição e capacidade de gerir os destinos de cariocas e fluminenses. Fica aqui o protesto da bancada do PSDB. Obrigado, senhor presidente.